Fala galera, para você que está acompanhando a gente aí, ou pelo YouTube ou pelo Spotify, hoje a gente tem mais um episódio do Resenha Aberta Podcast. Nesse episódio a gente vai conversar com o Leonardo Machado, o Léo Machado, e aí ele vai trazer alguns insights para a gente sobre empreendedorismo e sobre como ele enxerga o empreendedorismo jovem, como ele traz isso para a vida dele. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, não deixa de se inscrever e deixa lá o seu like, porque isso daí ajuda a gente a conseguir levar esse vídeo mais longe, beleza? Obrigadão. Boa noite, Léo. Boa noite, e aí, tudo certo? Tudo tranquilo por aí? Tudo bem, tudo tranquilo. Então tá Cheguei um joia. pouquinho tarde Você viu hoje, que eu não mas fiz uma apresentação muito grande sua e eu deixei para você mesmo, né? não, tranquilo. Vamos pra cima aí. Então tá joia. Vamos lá. Então, eu sou o Léo, né? Alguns me conhecem aí no mercado como Léo Machado, um nome meio artístico, né? Mas é meu nome mesmo, mas meio artístico por conta do ramo que eu atuo, né? Hoje eu tenho uma produtora, eu sou empresário na área de audiovisual. Então, faço todo tipo de clipe, documentário, podcast, tudo que é relacionado ao audiovisual, é a minha empresa mexe, né? Hoje eu sou sócio, na verdade, dessa empresa, e hoje eu estou especializado na área do áudio, tá? Eu mexo com tudo lá na área do audiovisual, mas hoje a minha especialidade é o áudio, tá? Tratamento, mixagem, masterização de áudio, captação, todo tipo de envolvimento com áudio, sou eu que cuido nessa empresa aí. E é isso aí, sou eu. Tenho 26 anos, já empreendo há uns 4 anos, mais ou menos, e é isso aí. Ô, Léo, é legal você estar falando aí o que você faz, né? O que você Aham, faz, na verdade, você está falando do atual. do atual. Mas nem sempre foi assim, né? Como é que é essa jornada até chegar nesse empreender hoje? Cara, eu confesso que a jornada foi árdua, viu? De muitos medos, né? Mas precisa ter um pouco, eu arrisco dizer que tem que ter peito para ir para o empreendedorismo, né? Por quê? Eu atuei um bom tempo da minha vida no CLT. Fiquei um bom tempo, fiquei 6 anos, mais ou menos, não chega a ser 6 anos concretos, mas nessa média no quartel, no exército, né? Servindo ao exército. E foi quando eu tive algumas dicas lá dentro mesmo, de alguns chefes e tal, que eu tinha um talento para tal área, que eu deveria fazer tal coisa, montar uma empresa. E foi daí que começou a despertar esse coração empreendedor em mim, né? Então, foi daí que eu fui gerando essa expectativa de ter algo e por aí foi. Só que eu nunca tive a coragem de sair do seguro para ir para algo no escuro, né? Porque até então não tinha nada. Só tinha a vontade e uma palavra de alguém falando que eu era capaz, mais nada. Então teria que começar tudo do zero, né? Então foi algo muito desafiador, mas confesso que hoje estou bem feliz na área, mas não foi tão fácil assim, não. É legal você estar falando isso, porque eu fiz uma pesquisa outro dia e eu vi que desde o início da pandemia, na verdade, desde 2019 para cá, a área do Uhum. empreendedorismo, na faixa categorizada como jovem, entre os 18 e 30 anos, teve um crescimento de mais de 15%. Né? Então, ou seja, mais de 15% dá 10, acho que se não me engano, 10 milhões, 10,9 milhões de empresas, né, ou registros com a categoria de empreendedorismo. Então, bastante gente migrando para essa área. Você falou aí da cultura do CLT. Então, quando o cara, antigamente, né, vou trazer assim para a minha época. Na minha época, quando o cara perdia o emprego, ele não conseguia voltar para o mercado, aí ele ia lá e montava um negócio.
né? Eu lembro Uhum. que falava bem assim, agora eu vou viver do meu negócio. Não era a expressão empreendedorismo não existia. Falava assim, vou viver do meu negócio. E era outra cultura, né? A galera da minha geração vem da minha geração lá atrás, geração X era outro pensamento, a educação era outra, a forma de criar, a forma de ser criado era outra. A gente era criado para trabalhar na indústria, produzir muito, juntar alguma coisa, casar e aposentar depois, naquele mesmo emprego. Isso tudo mudou, né? Na sua geração, você fala assim, trabalhei bastante, com 26 anos, então dá uma impressão de Tipo, compactou não. tudo ali, né? Não, peraí, ô É, louco, bastante, isso aí é bastante para você? né? É, Então, é, até tra aqui para mim, né? trazendo isso para a sua geração, né, para a gente entender melhor, falando assim, nesse empreendedorismo jovem, na sua geração, a sua geração ainda tem uma dificuldade maior, porque ela tem muito mais recurso, né? São os Uhum, tidos nativos digitais, então tem muito mais recurso, mas tem uma outra visão de trabalho, né? sim. Enquanto a gente era educado para ir para a fábrica e aposentar lá, você entrava com 20 anos, saía com 60 anos da indústria e aí você ia aproveitar a vida. Assim era o pensamento lá atrás. Hoje é totalmente diferente. Hoje a gente, né, trazendo para a sua geração, o pensamento eu preciso ter qualidade de vida hoje, produzir sim, né? E se eu vou aposentar ali ou não é outra história. Então, o foco Aham. maior dessa geração é a vida com qualidade. O foco maior da sua geração é a vida com qualidade. E esse empreender geralmente está focado no trabalho que seja o ideal. Tipo assim, se eu gostasse ou não, eu ia ser torneiro mecânico. Hoje não. Se eu não gostar de ser torneiro mecânico, jamais eu vou fazer um curso de ferramentaria. Vou fazer outro curso, ou eu não vou abrir uma oficina de torno. Eu vou abrir Sim. um carrinho de pipoca, né? Vou empreender para esse lado do alimentício. Então, isso tudo aí trouxe para você dificuldade, não? Trouxe bastante até por conta de uma aprovação social, né? Acredito que ainda o mercado do empreendedor é bem raso, né? Por mais que tenha muitas empresas e tem crescido a cada vez mais, creio eu que ainda é um início, ainda está alavancando essa cultura de empreender. Então, quando eu fui migrar para ser um empreendedor, viver, é, ser meu próprio chefe, né? E foi bem difícil uma aprovação social, inclusive dentro da minha casa. Os meus pais talvez esperava que eu fosse para uma fábrica, para algo do tipo. Por quê? Meu pai viveu a vida dele inteira na Volks. Então, eu estava com um pezinho ali, né? Na vida de ir para essa área, de seguir a carreira que ele seguiu. Mas, felizmente e infelizmente para ele, eu fui para outra área, foi um choque. Mas hoje é algo super normal, mas foi um choque para ele, porque Porque nunca tinha ouvido ele falar tava na minha disso. cultura, né? Ele é da minha Exato. geração, ele falou assim: esse cara é louco, vai largar um Você é emprego com louco, mano. registro? Não, que Como doideira é assim? essa, né? Exatamente, vai largar a mão do garantido, que cai certinho todo dia primeiro, ali tá ali, independente se você ficou doente ou não, se você foi ou não, tá ali. É o garantido. Como assim você vai abrir mão dessa garantia que você tem financeira? Eu falei, não, pai, é algo maior que eu preciso. O grande problema hoje é que a galera coloca um teto sobre a cabeça. Ah, eu vou trabalhar em tal lugar e vou ganhar X. Putz, top para mim, isso aqui, esse é meu teto. Só que a partir do momento que você coloca um teto sobre as coisas que você faz, você nunca consegue ultrapassar aquilo. Você sempre bate ali e por medo de ultrapassar e não ver nada em cima, você recua. Então bate e volta, sempre bate e volta e nunca tem novas conquistas também, né?
Então essa parte da conquistas, até mesmo relacionado com o próprio teto que você está falando aí, está muito relacionado com a objetividade, né? Qual é o seu Sim, planejamento, qual é o seu objetivo, onde você realmente almeja chegar. Porque o sim, empreender, ele é, antes de tudo, um estudo muito grande daquela área onde você vai se inserir. com Depois você certeza. precisa fazer um planejamento muito bem organizado para poder sobreviver, porque é diferente do CLT que você falou aí, a cada 30 dias cai na nossa conta, empreendendo não. Se for venda de produtos, você tem a compra da matéria-prima. Se for prestação de serviço, você tem os impostos e alguma taxa, alguma coisa para pagar, ou até um aluguel de um lugar. E então você começa o mês com conta para ir se organizando. Então, eu Sim, acredito muito que quando a pessoa vai empreender é, emocionalmente, se ela não tiver isso aí organizado, ela vai ter sim, um problema maior. Vai ser com bastante certeza. difícil, né? Cara, não estou falando que o CLT é ruim. Pelo contrário, é muito bom. A segurança que te traz, em muitos casos, é até melhor do que o empreender. Exatamente o que você falou. Se o cara for por emoção, se a pessoa for por emoção, ela vai quebrar a cara, porque não é um mar de rosas o empreender. Tem dia que tá lá em cima, mas tem dia que você precisa tomar força para levantar porque deu uma caída. Então sempre depende de você aquilo, né? A partir do momento que você começa a depender de pessoas para alavancar o seu projeto, esquece. Se você não for capacitado, não buscar uma capacitação para tocar muito bem o seu negócio, se você não acreditar e colocar a mão no seu negócio, aquilo não vai ter seu DNA. E ninguém vai acreditar se você não acreditar, né? Então, o acreditar precisa partir de você primeiro, e a capacitação inicial também. Então, se for só por emoção, se tiver um dinheiro para investir, guarda o dinheiro, coloca na bolsa aí, faz alguma coisa com o dinheiro, mas é polêmico, mas eu te falo para não empreender. Fica com o dinheiro guardado aí e continua estudando, porque é um mundo muito desafiador. É, com base no que você falou aí, na verdade é assim: se você tiver uma grana, mas não tiver uma boa ideia e não tiver um Uhum, conhecimento daquilo, esse empreender vai ser mais difícil. Hoje existem. sim, Antigamente era mais difícil até do que hoje. Hoje você ainda tem uma consultoria do Sebrae, você ainda tem um polo tecnológico. Se você tem uma ideia boa, você leva lá e o pessoal te orienta como fazer aquilo escalar. Então hoje você ainda tem mais recursos. Mas, na sim, verdade, essa base que você mesmo precisa ter, isso que é intrínseco aí de você, que tem que estar lá dentro, que é a dedicação, o conhecimento, a fase de preparação, se ela não tiver fundada, o risco daquilo dar mais problema é maior, né? com certeza. E eu acredito muito que existe pessoas e pessoas, né? Tem, igual minha irmã, por exemplo, ela é muito feliz no CLT, hoje ela trabalha numa indústria farmacêutica multinacional e ela é muito feliz no que faz. Só que eu nunca me encaixei, né, nessa situação de trabalhar com aquele cronograma certinho, com aquela rotina. Sempre para mim foi um pouco maçante. Então eu busquei encontrar dentro de mim o que era para eu ser, para eu fazer, né? Na verdade, eu acredito muito que existe três tipos de pessoas hoje no mundo do mercado, no mercado, né? Existe a pessoa que é capacitada, mas ela aguarda uma oportunidade. Ela já fez a capacitação dela, mas ela está parada aguardando uma oportunidade. Não que isso seja ruim, mas existe pessoas assim. Talvez chegue a oportunidade, talvez não. Mas ela está ali, pelo menos ela fez a parte dela de estar capacitada para quando a oportunidade chegar. Existe a pessoa que não tem a oportunidade de fazer uma capacitação, mas de tanto ela
correr atrás de uma oportunidade, ela si próprio gera a oportunidade. Então, de tanta insistência, ela consegue uma oportunidade. E tem o terceiro cara, que é o gerador de oportunidades, que no caso, a maioria das vezes é o empreendedor, que gera oportunidade para esse que está correndo atrás de uma nova oportunidade e bate na porta daquele que está aguardando uma oportunidade, que é o cara capacitado que vai ajudar a empresa dele. E esse é o cara que vai ser a mão de obra da empresa dele. Ele precisa de todos precisam um do outro, né? Nada se faz sozinho, mas é legal a gente entender em qual posição a gente está. Se a gente só quer ser um cara que vai estudar e se capacitar e aguardar, mandar currículo e aguardar uma oportunidade, é o cara que, mesmo sem algumas oportunidades, vai bater nas portas e vai fazer a oportunidade dele, ou se é o gerador de oportunidades, o dono da empresa ali no caso, né? Eu imagino, né, que, aliás, eu ouço muito falar em sorte. Você está falando em oportunidade, está me trazendo a lembrança que a gente ouve aí falar em sorte. Então, falando de tal, teve sorte. Nossa, você vê o Léo, putz, sorte, montou um negócio e deu certo. E eu associo, né, na minha vida profissional, eu sempre associei essa sorte com o encontro da capacitação, na sua qualificação, com a oportunidade. Se houver oportunidade e eu não tiver capacitado, vai passar batido. Se eu tiver só capacitado, mas também não tiver oportunidade, vai continuar passando batido. Então, tem que haver esse encontro das duas para que a gente Uhum. consiga estar inserido de novo nesse mercado aí, né? E pegando um gancho no que você estava falando também, como é que é esse relacionamento no empreendedorismo? Você falou em gerar oportunidades. Há uma demanda grande, a demanda hoje ela é mais instável ou ela está estabilizada, porém ainda é pequena? Então, o mercado estava crescendo muito, né, em questão de empreender, mas devido à pandemia caiu muito, né, muito, principalmente na área que eu atuo, que é do audiovisual. Eventos cancelaram, gravações por limitação de pessoas no local também cancelou, diversos eventos que envolve audiovisual caiu, mas aquilo que a gente conversou, de criar uma oportunidade. A gente sempre priorizou o network, que é o quê? Mesmo que você não esteja envolvido naquele trabalho, no meu caso, né, na minha área, mesmo que não estava envolvido diretamente naquela área, sempre estava em contato com alguém, seja no evento ou online, comentando algo de alguém, sempre fazendo um network com pessoas, e criando essa identificação com as pessoas e esse relacionamento, né? A network nada mais é do que um relacionamento. Então, por esse network que a gente fez, a gente começou a gerar a oportunidade, que era o quê? Se no mundo que todo mundo chora, a gente vende lenço. Então, foi exatamente isso. Chegou a pandemia com muita força. E onde a gente foi se especializar? Em lives. Que era o quê? Era no audiovisual, era o que mais estava em alta, né? Que era o que mais as empresas estavam contratando. Artistas, igrejas, nossa, nem se fala. Foi muito forte a implantação de lives nas igrejas, né? Por conta da limitação de pessoas em local físico. Então, a gente desenvolveu e se especializou no ramo de streaming, né? Que é as lives. Então, a gente criou a nossa oportunidade em cima do network que a gente tinha. Então, foi muito bom ter mantido e alimentando ainda mais novos networks, né? Para a gente ter acesso aos lugares e a gente sempre ser lembrado, né? É aquela velha frase, né? Quem não é visto não é lembrado.
Então a gente sempre estava buscando ser lembrado, E essa é sempre uma das ser visto máximas para ser antigas ainda, lembrado. hein? Essa é antigueira. É, É geração Z, mas essa eu sei. é, essa é empregada na geração Z, mas ela nasceu lá Não, sou. na Baby Boomers. Essa aí. Ô, Léo, legal você falar desse relacionamento, networking e dos contatos, tudo. Vou pegar um gancho aqui, uma das frases de Zygmunt Bauman, que é um psicólogo, e fala muito sobre o mundo líquido, né? E ele, num dos capítulos do livro dele lá, ele fala muito sobre relações superficiais. Essas relações superficiais, trazendo para nós hoje no meio do comércio, ou mesmo do nosso mercado aí, elas estão elas trazem para a gente a seguinte apreensão: as relações superficiais são aquelas que podem ser desfeitas a qualquer momento, né? Então, Uhum. hoje, nesse dia a dia que a gente está enfrentando aí, com toda essa tecnologia que a gente tem, como é que dá para conviver com isso? Como é que você, como empreendedor, consegue conviver com essa perspectiva de uma relação superficial? Então, o mercado, ele é muito superficial, né? Ele é de altos e baixos a todo tempo e de relações superficiais, né? Então, algo que gera um network, assim, é realmente a verdade que você carrega. Então, como no mundo está cheio de pessoas interessadas apenas no seu trabalho, apenas na sua riqueza, apenas em algo que você conduz ali, algo que você tem, qualquer coisa feita diferente disso já é um lucro absurdo. Você já se destaca muito. Então, é muito entender o que as pessoas estão fazendo hoje que anda prejudicando as relações, né? Então, é caminhar totalmente diferente do que elas estão fazendo, né? Então, hoje na área do audiovisual, o que mais tem são, a gente mexe bastante com artistas, né? Artistas que apenas se aproximam para adquirir aquele produto, aquele clipe, aquela música gravada. Então, é muito isso. Então, a gente seleciona muito bem as pessoas com quem a gente trabalha para não ter esse problema. Então, quando a gente vai fazer uma seleção de artista para a gente apostar, para a gente gravar, a gente vê toda uma história que ele tem por trás daquela capa superficial que ele carrega, né? Então, como que ele é de verdade nas redes, né? Hoje, para a gente conhecer alguém, é só entrar na rede social, você já vê tudo que a pessoa acredita e carrega, né? Então, você É, conhece a pessoa a rede facinho social por às vezes ali. acaba fazendo uma cortina também, né? Cria Não, uma com imagem certeza. e a gente precisa, na verdade, aí com esse conhecimento que você falou, tanto da qualificação, com a capacitação, para entender até onde eu consigo chegar com aquilo. Não, sim. Hoje, eu enxergo da seguinte forma, né? Hoje, o sujeito ele é muito daquilo que ele consome. Então, se está em alta um determinado tipo de música, e aí está todo mundo bombando na rede social, uma Uhum. galera migra para aquele segmento para ficar dentro do que se consome. Acontece isso É, com vocês aí também, né? acontece muito. A gente grava um artista e estoura. Aí vem o cara, eu quero exatamente a minha música e meu clipe igual o de fulano. Mas a galera não entende que é algo, uma essência dele que foi extraída daquele vídeo, né? Mas eles querem replicar porque aquela fórmula funcionou. Então eles acham que é uma fórmula que vai funcionar no deles também. Uma receita de bolo, Então, né? uma receita de bolo não é uma receita de bolo. Então, mais do que um vídeo, um áudio bom, tem a essência da pessoa naquele vídeo, né? A verdade dela impacta pessoas. Tanto é que o maior nível de engajamento que a gente tem com o audiovisual dos artistas é a identificação com o artista. Então,
toda vez que o artista tem esse relacionamento com o público de uma forma genuína, ele gera um bom engajamento para a música dele que está em uma outra plataforma. Então, porque ele tem carregado uma verdade e uma verdadeira amizade com os fãs e o público dele. Não é algo interesseiro, é realmente algo que ele gosta de fazer e está ali para fazer. Já a outra pessoa acha que ele simplesmente brotou ali e estourou. E não é bem assim, tem todo um trabalho dele, principalmente, com o público e os fãs dele, para ele chegar onde ele chegou, né? Na Um verdade, relacionamento. tem uma história por trás disso aí. Ele Exato, imprime exato. a essência dele nisso daí. E eu enxergo assim que uma das coisas que vai dizer se esse cara vai permanecer, porque chegar lá, né, chegar no auge, pode não ser tão difícil quanto se manter Uhum. lá, né? Se Se manter manter é é o mais bem mais difícil. trabalhoso. Então, chegar, de repente, o cara acertou numa música, o clipe foi maravilhoso, bombou, tá lá. Agora, e daí? Cheguei lá, e daí? Vou É, conseguir me manter? Então, eu acho que essa essência dele, essa história de vida, esse networking que você falou aí, que é o relacionamento interpessoal entre ele e outras pessoas, no caso do músico mesmo, entre ele e os fã-clubes, né? Mas, além isso. disso, ainda tem um negócio que eu acho que é muito importante, que é a autenticidade, né? Eu acho que essa Sim, sim. autenticidade é que vai firmar esse Hoje, público. e hoje está em falta, viu? Tudo é uma réplica de algo. Eu não gosto nada daquela frase que é nada se cria, tudo se copia. É, Eu acho muito terrível, principalmente para nossa geração que quer algo imediato, né? Eu falo, vou pegar essa fórmula aqui que dá certo. Aí faz, pode ser que dê certo? Pode ser sim. Mas muitas das vezes bate cara, viu? Não funciona simplesmente por uma fórmula que alguém usou. a gente volta na história da receita, né? Eu, por exemplo, não adianta eu querer montar uma agência e tal, primeiro, que eu não tenho conhecimento. Segundo, porque a minha história de vida não foi feita dentro daquele local, né? Terceiro, É, porque muitas vezes eu estou batendo numa porta e aquela porta não é para mim. Não é porque deu certo aí para o Léo que vai dar certo para mim, que vai dar certo para todo mundo. Então a gente tem que ter essa diretriz e conseguir enxergar também isso aí, né? Como é que funciona isso na galera, né, do seu grupo do seu círculo de amizade? Como é que funciona isso daí em relação ao restante? Porque eu imagino assim, a mesma faixa de idade, então quando um desponta, acaba que o restante é despertando o olhar para aquele caminho. Funciona assim também? sim, funciona assim mesmo. Mesmo a gente ali dentro da empresa vai fazer um brainstorm, vai fazer alguma coisa junto ali, pensar no projeto, a gente já chega bilhões de referências, né? Cheio de fórmulas, cheio. E, cara, funciona. Tipo, agrega, né? Não é que aquilo vai ser a nossa fórmula final, mas isso pode sim agregar, pode trazer novas ideias, abrir a mente para algo novo. Mas a gente tem que se policiar para acabar não fazendo o que a gente condena, né? Que é pegar aquela fórmula e executar. E é daí que acaba dando certo e a gente fala, cara, vamos fazer. Simplesmente vamos fazer, vamos testar. Se não der, é só apertar um botãozinho chamado delete. Nada mais do que isso. A gente não vai estar perdendo nada. A gente já tem, por exemplo, a gente já tem toda a estrutura lá. A gente, vamos fazer o áudio, vamos fazer o vídeo. Ah, não ficou bom o vídeo, não ficou igual a gente esperava. É só apertar delete, vamos fazer de novo. Só que o grande problema hoje também é a querer ter tudo, o imediatismo, né? De querer ter aquilo rápido. Não, precisamos para ontem, vamos gravar uma série de vídeos. Cara, vamos planejar, vamos fazer. Eu mesmo me policio muito Ó, nisso pela ansiedade de ver o projeto rodando já, né? olha que legal você está falando aí. Eu anotei um negócio que eu fiz uma cola aqui, cara, só para não ficar Aí, ó, perdido.
Mas eu anotei aqui relacionado a essa galera dos nativos digitais, né? Então, tem o dobro de pontos positivos e alguns pontos negativos que acabam impactando no modo de agir, no modo de se relacionar, na própria vivência e muitas vezes acaba trazendo até problema para a pessoa. Você falou aí da urgência, né? É, os nativos vivem a urgência, eles têm o pensamento individual, têm uma aceleração de ação e multiplicidade de interação. Então, na verdade, bate com o que você está falando, né? Uhum, E essas, o mais interessante, o maior barato disso tudo aí é que isso aqui vai tudo de encontro com o que diz o empreendedorismo, porque o empreendedorismo vem no passo a passo. Não tem como você pular uma etapa para outra, entendi. né? Você falou aí do planejamento do vídeo, do clipe. O empreendedorismo vai te falar isso. Você vai ter que ir lá, você vai ter que ter persistência, ter dedicação, voltar, ter a ousadia de naquela hora falar, vamos fazer assim Uhum. para ver se vai dar certo. Bate mais ou menos o que acontece aí? Bate muito. Hoje mesmo a gente passou por uma situação assim. A gente estava numa reunião para terminar um projeto de um selo, né? Um selo musical que a gente está para abrir. Só que esse projeto já foi startado desde janeiro. Cadê o projeto? Na nossa cabeça tá fritando. Pô, não temos que lançar. Quanto tempo? Quanto mais tempo demorar, mais tempo demora para acontecer. E a cabeça fica assim, fica fritando, né? E hoje mesmo a gente sentou e já reformulou pelo menos 70% do projeto. Hoje a gente parou, todo mundo parou, sentou lá. Tá, vamos colocar tudo na mesa agora. Acho que isso vai dar certo? Ah, acho que não. Se um já pensou muito, já viu que não vai dar muito certo mais. Então a gente vai sempre escalando e tendo novas ideias a cada dia. Eu até brinco, falo, pô, nossa, o dia, falo com a Mayara, né? Nossa, hoje o dia foi muito produtivo. A gente ficou a tarde inteira conversando. Ah, nossa, que fácil, que não sei o quê. Aí sim, é um trabalho que eu queria, né? É, Passar a tarde inteira sentado no ar-condicionado conversando. Falei, vai achando vai que é achando que é doce. simplesmente isso, que é doce. A Então. cabeça Até fica. porque essa parte de projetos, né, na gestão do próprio projeto, quando você está lá com a equipe e divide uma atividade para cada um, tem que ter um determinado tempo para se reunir de novo e cada um vir com a sua pecinha Sim, pronta. Para daí você já ver se vai dar a validação daquilo é, ali, para depois pular para a próxima etapa. E uma das coisas que eu exato. aprendi, assim, você guardou na cabeça, não guardou em lugar nenhum. Tem que estar escrito e tem que estar Tem feita a tudo anotado. delegação lá da obrigatoriedade de quem vai apresentar o resultado. Muitas vezes o resultado Sim. acaba não acontecendo, mas precisa se encontrar para ele ir deslanchando. Nisso que a gente estava conversando aí de geração, também isso acontece muito, né? Então a gente pega lá na geração X, onde ficava planejando uma vida inteira para fazer um negócio e não validava para ver se dava certo, né? Então, Uhum, graças a Deus que hoje é diferente. Hoje você senta lá você e os seus sócios lá e rapidinho traça a ideia no papel, já faz um esboço e já faz um teste. Ah, não, ficou legal, mas tem que melhorar tal coisa. Você já anota só o que tem que melhorar, melhora e faz outro teste. Antigamente o cara foi a é. vida inteira para ele chegar nesse teste, né? Aí quando chegava Então, no final, falava assim, não ficou do jeito que eu queria. Então, pelo menos hoje a é, gente consegue enxergar isso com uma visão diferente, consegue. né? E o legal é que, tipo, a gente conversou lá, nossa, o projeto tá animal agora, 100%. Vindo embora, a gente conversando no carro, já falei, isso aqui não vai dar certo, já é um ponto. Já anotei para amanhã a gente sentar de novo, bater mais um pouco de cabeça. Lógico que já, logo que veio um problema ali, um possível problema, já veio também logo uma solução. Também não adianta ficar fritando ali no problema e não ter uma solução, uma resposta para aquele. Então nem leva.
nem leva o problema. Se você que identificou, provavelmente você vai identificar também a solução. E sobre validar, né, o produto, acredito que hoje o público está muito carente de pessoas, né, e não de máquinas. Então, a tecnologia cresceu muito, mas ficou aquela carência dentro das pessoas de ter o tete-a-tete mesmo de verdade, sabe? Por mais que é uma geração 100% integrada na tecnologia, nas redes, ainda assim a necessidade, ela sente falta de algo. E esse algo é o contato físico, né, de pessoas com pessoas de verdade, não com máquinas. Então, a validação do produto, por mais que seja algo online, você pode observar o mercado hoje, a validação do produto nunca vem por um anúncio, simplesmente por um anúncio, né? Ah, apareceu o anúncio na TV, está validado. Não, é um processo de validação. E quem valida o produto não é a propaganda em si, mas o criador ou o apresentador daquela marca. Por que colocam hoje para fazer a apresentação de uma marca um famoso? Por que não coloca um robô falando ou simplesmente um áudio soltado assim, junto com um anúncio ali da TV que seja visual, né? Por quê? Porque precisa ter esse grau de identificação com o artista. Se eu, por exemplo, um cara fã do Neymar vê ele fazendo a propaganda de um shampoo. Ele fala, caraca, eu quero esse shampoo aí do Neymar, que não sei o quê. Gera uma identificação. É a referência, Né? né? Referência. Então, hoje, em qualquer área do mercado, seja ela mercado sem ser o empreendedorismo, seja o CLT que seja. O CLT é a base de alguém que empreendeu. E ele tem a sua base de marketing ali, que ele entende isso, que pessoas se conectam com pessoas e não com máquinas. A máquina é apenas uma ponte para acessar outra pessoa. Eu não estou conversando aqui com um robô, né? Eu estou conversando com uma outra pessoa. A máquina é apenas uma ferramenta para viabilizar isso, né? Olha que legal isso aí que você está falando, né? A gente fala muito em 4.0, em alguma coisa 0.0, e a tendência é chegar no 1000.0. Mas o próximo passo, né, o que a gente já está vivenciando, que bate com o que você está falando, é assim, independente do 0.0 que vier, a tendência é humanizar. Sim. Por quê? Esse 0.0 tecnológico vai estar relacionado com a qualidade de um produto, mas a validação, que a gente costuma falar aí de se aquilo foi aceito, teve uma aceitação legal mesmo, está relacionado nas relações interpessoais. Né? Você falou do Neymar lá na televisão, mas se o cara lá na hora de pegar aquele produto na prateleira do supermercado, ele for mal recebido pelo supermercado, ele nem compra ali. Por quê? Porque a Exato. humanização não existiu. Ele vai comprar esse produto num outro lugar, né? Então tem uma série de coisas mesmo que a gente tem que tá sempre avaliando, né? Então, se você falou em brainstorm, isso aí é um negócio que a gente, no mundo tanto corporativo como do empreendedorismo, o cara tem que estar todo dia reavaliando a necessidade de se trazer o novo. Né? Até porque esse empreendedorismo É. jovem é trazer uma nova ideia que consiga resolução de problemas mais complexos. Né? E aí o cara lança um serviço, ou lança um produto, ou alguma outra coisa. Né? Exato. É uma coisa que eu uso muito, que eu extraí do exército, né? Era as famosas formaturas de início de dia, né? Cara, é fenomenal o resultado que isso dá. Todo dia a gente chega, senta lá, põe um cafezinho e começa. Trocar ideia, conversar, daqui a pouco a gente, pô, cara, que ideia louca. Como que você chegou nisso? Não sei. Simplesmente fluiu aqui de toda essa reunião de ideias que foi chegando
e saiu. Mas é em momentos como esse, descontraído e à vontade, sem uma pressão, que começa a sair grandes projetos. E foi daí que surgiu a maioria dos projetos. Foi sentando numa lounge, tomando um café. A gente até fez um dia uma live, fala, cara, a gente precisa fazer uma live desse café aqui, porque só sai pérola. Só sai É, pérola aqui. café já foi uma E, bebida para celebrar vitórias, né? Então, tá certo. assim, Como é que você consegue lidar, né? Você está falando aí em chuva de ideias, e tal. Como é que você consegue lidar com a ansiedade, com o conhecimento do produto que você fabrica e produz e com o tempo que leva de maturação disso aí? Por quê? Eu estou perguntando isso porque trazendo para o mundo jovem, né? O nosso jovem que uhum, quer no estalar de dedo, que quer daqui a pouco. O nosso jovem hoje nem está tão preocupado mais com a estabilidade financeira, ser rico. Isso aí para ele é um detalhe. Ele quer ter qualidade de vida. Ele quer. Antigamente, na minha idade, lá dos 18 anos, você estava doido para comprar um carro quando fizesse 18 anos. Hoje o cara quer o iPhone 1002, né? sim. Então mudou. Esses conceitos mudaram nessa evolução pela qual a gente passou. Como é que você lida com isso interno? Tipo assim, jovem, várias experiências, uma somatória de dificuldade, precisa de solução para problemas complexos muito rápido e, em contrapartida, o processo tem uma fase de maturação. Cara, é bem difícil. Bem difícil. Confesso que, como a maioria das pessoas sofre com isso, eu também, de uma ansiedade, né? Tipo, de querer o processo resolvido logo, e isso pode te atrapalhar, né? Na verdade, pode mais te atrapalhar do que te ajudar, porque a sua mente fica processando tanta coisa, tantas ideias. O que não falta é ideia, né? Mas fica processando tantas ideias que uma vai anulando a outra. Chega um ponto que você já tá zerado, não consegue mais pensar em nada. A mente está trabalhando, mas trabalhando em vão, tá? Tipo, Tá no automático. sem, tá no automático, 100% no automático. Então é bem difícil e tem que sempre se policiando, se guardando, colocando o pé no chão, tirando um tempo de qualidade fora do processo ali da sua empresa, sempre tirando um tempo com a família, desligando um pouco, e é sempre na hora do descanso que começa a retomar as coisas. Não adianta também falar, não, vou descansar, vou lá para Maldivas e vou descansar lá para ter novas ideias. Mas você fica lá a milhão. Não, vou descansar aqui, mas quero novas ideias, quero novas ideias. Fica então, não, na verdade você não descansa. Então é no momento que você desliga que começa a dar um reset, né, nas suas ideias e começa tudo a clarear. Mas é bem difícil, sim. Ainda mais algo que depende de você. Você fica naquela pressão, né? Então, ó, algo depende de mim, depende de uma ideia, depende de um processo que eu vou fazer, depende de uma interação minha com o meu público. Então, você sempre está ali, cara, preciso interagir com o público. Putz, esqueci de fazer uns stories. Ah, esqueci de. Putz, eu vou fazer isso aqui. Como que eu faço o story? Aí, tipo, não, assim melhor não. Aí, e começa. É assim. O tempo todo é assim, mas é por isso que é sempre bom ter aquele velho e bom papel e caneta para você ir colocando as coisas. E isso ajuda até no seu processo de criação e criatividade, sem deixar a ansiedade matar as coisas. Porque, a gente, por exemplo, a gente está no processo de validação da logomarca, né? Então, só que a gente hoje já estava falando da logo, mas já pensando no registro da música, que era tipo a última etapa da música. Depois de gravado, mixado, aprovado pelo cliente, aí sim vai fazer o processo de, de registro, né? Então a gente falando hoje de logo, já estava querendo falar do processo de registro.
Aí teve um que falou, cara, vamos com calma, vamos parar aqui, vamos pensar no logo. A gente tem tempo até lá para a gente ir pensando no registro da música, né? Então, é sempre bom ter uma equipe que também é pé no chão. Eles podem tirar o pé do chão também, dar uma voada aí na mente, mas sempre um vai estar um ajudando o outro, né? Ah, cara, não, vamos pôr o pé no chão disso aqui, vamos resolver isso hoje, amanhã a gente resolve outra coisa. Então, é bem difícil encontrar um ponto de paz em tudo aquilo que você está fazendo hoje nesse mundo corrido que está, né? Então, mas também não é impossível. Se você souber administrar muito bem as suas atividades, você consegue cumprir com tudo e ainda assim ter espaço para espaço na mente mesmo, para ter novas ideias e pensar algo com a mente fria e tranquila, né? Por isso que a palavra do momento é gestão. Gestão de Uhum, tempo, gestão de pessoas, a gestão dos recursos, a gestão do projeto, né? Você está falando aí, se está lá desenhado um Scrum, você sabe as fases que vai ter que ser entregue uma coisa ou outra. é. Então, essa é a palavra do momento. Mas o E legal de aprender você a, estar, o e legal de você aprender estar a delegar, comentando né? isso é aprender a delegar. O legal de você estar comentando tudo isso aí, você falou da ansiedade. Cara, a ansiedade é um negócio inerente do ser humano. Ela existe em mim, em você, e se a gente fizer uma fila indiana, quem tiver atrás tem ansiedade. O que faz uma diferença na nossa vida é o controle que a gente consegue exercer, né? Se eu me entrego a essa ansiedade e gero uma perspectiva maior ou uma expectativa maior do que realmente é o necessário, aí eu perco o controle. Mas enquanto eu tiver essa ansiedade, ela também vai estar me impulsionando. É um negócio tão louco que a mesma maneira que ela te impulsiona, se você não tem um controle, ela te faz retrair. Então, É. por isso é necessário mesmo essa qualidade de vida, daquela paradinha, aquela pausa, o café, os 10 minutos, a Um sentada lá torresmo. olhando na janela, o torresmo, não tem como, tem que fazer uma paradinha dessa mesmo. Mas, Léo, nós estamos indo aqui para 50 minutos de bate-papo. Eu sei que o seu dia não Ó, foi fácil. foi rápido É, até, a passou gente, rápido. a gente vai ficar aqui o resto da vida falando, porque tem bastante coisa. Eu já deixei separado uns outros negócios que você já foi entrando aí, falando de story, um monte de coisa. Eu sei que você tem condição de, numa outra hora, dar várias dicas para quem quer iniciar por essa área, né? Claro. E eu queria que você deixasse para a gente uma dica de ouro de tudo isso aí que você falou. O cara que está ouvindo a gente agora lá, que ou seja pelo YouTube ou pelo Spotify, o cara que ouviu essa mensagem do Léo vai ouvir essa dica e vai falar assim: pô, eu estava pensando em empreender, esse é o caminho. O que você gostaria de falar? Cara, eu diria para você acreditar em você mesmo, mas também ter pessoas ao seu lado, pessoas de confiança, claro, e sempre fazer novos network, novas convivências, né? Isso vai te abrir muitas portas. Então, tem uma frase que um dos nossos gestores comerciais fala, que ele fala assim: faça network, que o que é mais importante hoje é o relacionamento. O dinheiro é apenas uma consequência que vai vir, uma ferramenta que vai vir após todo esse processo. Então, se a pessoa, quando a pessoa não puder te dar mais nada, aí sim ela vai te dar dinheiro, porque é apenas uma consequência o dinheiro. Então, faça bons relacionamentos, trate muito bem as pessoas, que você sempre vai ser lembrado, sempre vai estar na lista ali de quando alguém pensar em algo na minha área, pensar num estúdio, vai lembrar de mim, porque eu estive ali quando ela estava precisando e ela sempre vai ser grata ao que eu fiz para ela. Então, o network é muito importante. Muito legal isso aí. É muito bom ouvir você falando dessa maneira, porque as pessoas só lembram da gente se realmente nós conseguimos sanar uma dor dela.
né? É. Elas podem te lembrar durante algum tempo por alguma coisa que você tem, pelo jeito que você se veste, pela gíria que você usa para falar, mas se você fizer um negócio que curou uma dor dela, ela não vai esquecer, né? Pode até Nunca. ser que ela não tenha condição financeira depois de ir lá fazer um novo trabalho, mas quando alguém pedir uma referência, ela sempre vai indicar. Isso acontece bastante nos outros segmentos corporativos também. Então, Sim. é muito legal você estar dando essa dica aí, e principalmente que para quem quiser realmente começar a empreender, que tenha o pé no chão, que foi o que você falou bem lá atrás, lá, delegando as funções, trabalhando em equipe, caminhando todo mundo de mão dada, né? É isso aí. Buscando essa mesma direção aí. Eu queria te agradecer, deixar a porta aberta para um novo bate-papo aí, Vou. uma hora que você estiver mais tranquilo. Da próxima eu E vou aí, no estúdio aí. porque a gente tem bastante coisa para acertar aí de tema que você dá para agregar bastante valor, né? Eu acho que Vamos hoje nichar. uma das premissas aí da nossa vida, eu acho que é gerar valor na vida do outro. Esse humanizar que a gente fala aí é gerar valor na vida do outro. Muitas vezes o cara tá ouvindo lá um negócio com a cabeça quente, não enxergou a luz, ele ouve uma mensagem dessa e ele consegue seguir, né? Então isso é muito legal. E isso não tem idade, né? Não tem o cara com essa experiência de vida não está relacionada ao tempo de vida, está relacionada à vivência. Então, vivi aquela experiência, se eu tiver 15, 20, 40 ou 50, eu tenho gabarito para falar daquilo lá, porque vivi a experiência, né? É É muito legal. uma coisa que a gente pode se basear é a própria Bíblia, né? Então, é isso que você falou. Se, se o grande mestre do mundo fez isso, né? Veio ao mundo simplesmente para dar vantagens da vida às pessoas, por que que a gente vai seguir por um caminho diferente, né? Então, é sempre algo para ajudar pessoas e alcançar, uma nova luz para alguém, né? Isso é a tônica da vida, né? Eu queria te Uhum. agradecer. Queria agradecer você também Tamo que junto. acompanhou a gente até agora aí, seja pelo YouTube ou pelo Spotify. Se você não for inscrito, se inscreve aí no canal e deixa o seu like. A forma como você faz isso aí é gratuita, pode ficar tranquilo, não dói apertar o botãozinho do like lá e ajuda quem precisa ouvir esse vídeo ou assistir, né? Porque daí o algoritmo joga isso para mais pessoas, beleza? Obrigadão a você, obrigado, Léo, e até a É próxima. isso. Conta comigo. Valeu. Valeu.